Vamos fazer a caldinha de chocolate, que é assim um sucesso nas feiras, né, gente? Na internet tá bombando, porque é muito legal, muito bacana a experiência do cliente. De ver a fatia dele sendo colocado na hamburguera, caldinha por cima. É uma experiência muito legal. Eu vendi bolo na rua e assim, é muito legal. O cliente vê você cortando o bolo, colocando lá, colocando a caldinha por cima, ele elogiando, sabe? Depois falando que é o melhor bolo do mundo. Vocês vão ver, é uma experiência muito bacana. E para caldinha de chocolate, eu vou fazer aqui na panela. A de leite ninho eu fiz na panela mexedora para vocês verem como funcionava. A de chocolate vou fazer na panela normal, mexendo, porque às vezes muita gente não tem panela mexedora, né? Então vou atender os dois públicos. Vou começar colocando aqui o leite condensado. Leite condensado eu sempre prefiro integral, tá? Com 8% de gordura, até mesmo para caldinha. Até para umedecer os bolos, gente, eu gosto do leite condensado integral. Já vou colocar aqui o cacau em pó. As quantidades estarão para vocês no material de apoio, tá? E aqui, gente, eu vou usar como espessante o amido de milho. Não precisa ficar com preconceito do amido de milho. A quantidade aqui é bem pequena, tá? Não vai deixar nenhum gosto residual na sua caldinha. É só para ajudar a dar uma cremosidade na caldinha, tá? O fato de ser uma quantidade pequena, você pode até mesmo congelar essa caldinha, que ela não vai dar problema nenhum. Vai continuar com as mesmas características, cremosinha, porque, como eu falei, a quantidade é pequena pelo tanto de leite que a gente vai usar. Vou aqui misturar, até dissolver o amido e o cacau em pó. Já dissolveu o cacau e o amido no leite condensado. Agora eu vou colocar aqui o açúcar. Eu pensei, gente, numa receita gostosa. Essa caldinha é muito gostosa, mas também econômica. Então, por isso eu não tô usando 2 leite condensado. Troquei uma lata de leite condensado por essa quantidade de açúcar, para ficar mais com um custo-benefício melhor, tá? Aqui o creme de leite. É importante você dar preferência por creme de leite com 20 ou 17% de gordura. Aqui eu tenho um pouco mais de dificuldade de achar o 17 ou 20%. Então, na maioria das vezes eu coloco com 17. Aqui eu achei com 20, agora eu coloquei com 20. E vai agora o leite integral. Rebeca, se eu quiser fazer meia receita, eu posso? Pode. Só você pegar todos os ingredientes e dividir por 2. Mas você pode também fazer uma receita e congelar a parte, tá? Por exemplo, né? Fez uma receita, foi lá pra rua ou pra feira, vendeu, mas não vendeu tudo. Vendeu, né? Eu vendeu tudo em nome de Jesus, mas não usou a caldinha toda. E você pode chegar em casa, colocar na embalagem fechadinha e congelar. Agora aqui vou misturar esses ingredientes. Lembrando que eu estou fazendo tudo isso com o fogo ainda desligado, tá? Prontinho, já misturei tudo. Agora eu ligo aqui o fogão e em temperatura máxima eu vou mexer essa calda, mexer sempre, tá? Todos os cantinhos, no meio, em todos os lugares, até dar o ponto. Como tem amido aqui, eu não posso deixar de mexer, senão vai dar gruminhos. Então, mexer sempre como se fosse um recheio mesmo. Se você tiver, né, mais receoso ou receosa de fazer fogo alto, pode fazer em fogo médio, mas já adianto, a quantidade de calda aqui é grande. Então, fogo médio vai demorar bem mais. Então, aqui vou mexendo até dar o ponto. Outra coisa muito importante, é bom você fazer isso em panela grossa e panela mais alta, porque isso aqui vai ferver e vai levantar a fervura. Então, se você fizer em panela mais baixa, pode, como fala aqui, esparramar. Acho que não é essa bem a palavra, mas não lembro a palavra certa. E panela fina pode queimar seu recheio, até ficar com gosto, sabe? De pega no fundo, daquele gostinho de queimado, não é legal. Então é importante você fazer uma panela mais grossa. E aqui mexendo até dar o ponto. Vou ficar mexendo aqui. Quando der o ponto, eu falo com vocês direitinho. Olha só, já está quase fervendo e já começou a encorpar um pouco. Mas aqui a gente continua mexendo no meio, nos cantinhos, mexendo sem parar, para não grudar no fundo da panela e não ter gruminhos. Olha só, a calda já está ficando mais cremosa, já está fervendo, ó, parar só um pouquinho para vocês perceberem, olha só que já está fervendo. Mas eu continuo mexendo e esse é o segredo, principalmente para não deixar o gosto de amido.
Aqui, quando começa a ferver, eu ainda fico uns 10 minutinhos mexendo para engrossar mais, para não ter nenhum gosto de amido, vai cozinhar totalmente o amido e para ficar na consistência que eu quero. Então, aqui mesmo fervendo, a gente continua mexendo até chegar na consistência que precisa. Eu falo essa quantidade, 10 minutos, mas esse tempo é muito relativo, gente, porque vai depender muito da potência do seu fogão. Um fogão industrial, por exemplo, a chama do fogão é bem maior do que um fogão doméstico. Então, tempo é muito relativo. É importante você ficar atento ao ponto da caldinha, tá? Então, vou misturando aqui, vou mexendo. Quando chegar no ponto certinho, eu falo com vocês. E o legal é que vocês vão ter a experiência das duas panelas, tanto a panela mexedora quanto a panela comum, para saber o ponto certinho. Agora já está fervendo bem mais, olha só, é nítido como está fervendo. E a gente continua mexendo, porque não chegou ainda no ponto que precisa. Olha só, já chegou no ponto e vou te mostrar certinho como que é. Perceba que tá bem cremoso. A textura, sabe? Para você saber certinho como que é. Tá parecendo bem a consistência de um chocolate quente bem cremoso. Ou com mingau de amido bem rarinho. Essa é a textura. Não sei se vocês conseguem ver aí pelo vídeo. Eu vou aqui só desligar o fogo. Desligar o fogão. Para vocês conseguirem ver, olha só. A textura. Vou pegar aqui com a colher. Olha. Cremoso. Parecendo um chocolate quente. Rebeca, se eu quiser mais consistente, eu posso deixar? Pode. Mas não deixa consistente demais, porque senão pode ter dificuldade na hora de tirar da bisnaga. E aí, depois que desliga o fogo, a gente continua mexendo um pouquinho, porque ajuda a sair o excesso de calor e também ajuda na cremosidade. Então, mexe por mais ou menos um minutinho. E lembrando, gente, que não vai ficar com essa textura. Depois de frio, ele vai encorpar, vai ter mais consistência. O ideal é levar para a feira a calda bem geladinha, sabe? Então, eu deixo na geladeira e levo bem geladinha. E olha só, não deu nenhum gruminho. A de ninho eu passei na peneira porque ficou gruminho, como foi feito na panela mexedora, né? Ficaram alguns gruminhos. Essa aqui nem eu passo na peneira, porque tá perfeita, lisinha. Só, super lisinha, sem nenhum gruminho. Então, não precisa passar pela peneira. Só mexer aqui mais um pouquinho e a gente coloca em uma travessa para esfriar. Não deixe a calda parada, porque senão vai criar uma natinha por cima, tá? Então, sempre mexa para não criar essa natinha. Aqui tava quase criando já, porque eu fui pegar algumas outras coisas. E agora eu vou transferir essa caldinha para uma vasilha. Olha que delícia, gente. Na fatia, vocês vão perceber, vou deixar o vídeo para vocês da fatia, eu fiz uma outra calda, que eu deixei ela cozinhar um pouco mais do que essa aqui. Então, vocês vão ver lá a calda que tá mais cozida, a consistência dela. Essa aqui eu cozinhei um pouco menos. E é legal que vocês conseguem perceber duas texturas, né? Quando cozinha um pouco mais e quando cozinha um pouco menos. Essa aqui agora eu vou colocar um plástico em contato para não criar, né? Aquela película grossa, para não dar aquela natinha. E eu vou deixar esfriar. Isso aqui pode colocar na geladeira, deixar esfriar na geladeira, por quê? A intenção é a gente usar ela mais geladinha mesmo. Então, eu vou colocar na geladeira para ela esfriar, gelar. E eu mostrar para vocês a consistência dela já gelada. A caldinha já está gelada, não está muito gelada. Pode ficar mais um tempo. Mas quero mostrar para vocês a consistência. Olha só, gente, isso aqui. Olha a consistência dessa caldinha. Ela é simplesmente perfeita. Olha só. Agora pensa aqui no bolo. Então, essa aqui tá mais cremosa. E a outra que eu coloquei na fatia tá um pouco mais consistente. Aí, vocês podem escolher o jeito de fazer. Assim, fica um pouco menos no fogo. Aquele jeito que eu mostrei pra vocês. Se quiser mais consistente, deixa um pouco mais. Mas pra mim, o ponto ideal dela é esse aqui, olha.